beleza? Oi, amores! Estamos aqui de volta com dicas para o Enem. Amores, tem um conteúdo de biologia que sempre cai no Enem, que é genética. Só que é um conteúdo muito grande e a gente tem que tentar se aproximar ao máximo desse possível conteúdo que vai cair. Eu estou apostando em alguns. E a gente vai falar de um deles agora, que é herança sexual. Então, amores, na herança sexual, o que é que você tem que ter em mente? Os cromossomos heterossomos, que eles podem ser XX, chamados de homogaméticos, ou XY, que são os heterogaméticos. Só que na herança sexual, existem 3 tipos de heranças sexuais. A ligada ao sexo, a restrita ao sexo e a influenciada pelo sexo. A gente vai começar falando na herança ligada ao sexo. Aí nós temos 2 exemplos clássicos, que é a hemofilia e o daltonismo. Ambas são doenças recessivas. Só que na herança ligada ao sexo, quem determina é o cromossomo X. O X, ele tem correspondente gene no outro X, ou seja, X é homólogo de X, mas X não é homólogo de Y. Então, como é o X que determina essa característica, para ela aparecer na mulher, ela tem que estar nos 2 cromossomos. No homem, em apenas um deles, que é o cromossomo X. A hemofilia é a dificuldade que algumas pessoas têm por causa de um problema em um gene chamado de fator 8, de não produzirem uma proteína que é responsável pela coagulação do sangue, chamada de fibrina. Essas pessoas, por conta disso, têm frequentemente o aparecimento de hemorragias internas ou externas. Está aqui um quadro mostrando os genes em homozigose e em heterozigose. A outra doença ligada ao sexo é o daltonismo, que é um problema na formação dos cones da retina, fazendo com que a pessoa tenha dificuldades de distinguir 2 cores, o vermelho e o verde. Por conta disso, essa doença ela leva os indivíduos a terem também um daltonismo total, onde a pessoa só consegue enxergar em preto e branco. É uma doença recessiva, da mesma maneira que a hemofilia. E nós temos 2 exemplos, amores, de genes letais também ligados ao sexo, que é a distrofia muscular de Duchenne e a leucodistrofia metacromática, que geralmente é a mãe que aparece em dominância, só que em heterozigose, carregando um gene para a doença sem saber que ela é portadora. E acaba casando com um homem normal e tendo meninos com a doença. Nas 2 doenças, o aparecimento delas leva à letalidade dos indivíduos do sexo masculino. Está aqui um cruzamento para a gente ver como é que ela funciona. A outra herança sexual ela é restrita ao sexo, também conhecida como genes holandricos. A mais grave delas, amores, ocorre no cromossomo Y em recessividade devido à inibição de um gene chamado de SRY, que pode levar o indivíduo a desenvolver uma anomalia chamada de feminilização testicular, onde o indivíduo, no 2º mês de gestação, ele não é estimulado nele a produção do hormônio testosterona devido à inibição desse gene, e ele desenvolve caracteres femininos. As outras 2, a hipertricose, que é o aparecimento de pelos em excesso, tanto no nariz quanto na orelha, ou a hipertricose auricular, que é no rosto inteiro. Veja essa imagem aqui. E a outra é a zigodactilia, que é o 2º e o 3º dedos dos pés ligados. E normalmente essa doença, como é ligada ao cromossomo Y, ela se manifesta em recessividade nos homens. E a última delas, amor, é a herança influenciada pelo sexo, que é a calvície. A calvície, ela aparece mais frequentemente nos homens, porque os homens, como é uma doença dominante, nos homens ela aparece em homo e em heterozigose dominante. E na mulher, apenas em homozigose dominante. Os indivíduos normais são recessivos. Essa doença, ao contrário das outras 2,
não é uma doença que vai aparecer nos heterossomos, que são os cromossomos sexuais, como as outras duas. Essa daqui, amores, quem vai determinar é a quantidade de testosterona produzida pelo indivíduo. Ok, bebês? Essas 3 heranças, elas são estudadas, não esqueçam, através dos cromossomos heterossomos. E eu gostaria de deixar aqui claro, mais uma vez, que todos os meninos um dia foram meninas. Lindo, bebês. É novamente o poder da mulher. Até sem querer, vocês um dia foram iguais a gente. Lindo de viver. Bebês, estou aguardando vocês lá no meu site, no meu canal no YouTube. Boa sorte nas provas. Sucesso no Enem. Tá chegando a hora, amores. E a gente tá aqui torcendo por vocês. Beijo no coração, amores. Tchau.